Muito boa noite a todas as amigas e amigos que nos ouvem neste tão belo encontro promovido pelo CEERJ. E nós aproveitamos para abraçar os corações amigos, para que nos abençoe Jesus em nossos esforços de melhoria individual e coletiva. E nós gostaríamos, meus amigos, de começar retomando um ponto destacado pela Darcy durante a sua fala sobre o trabalho da unificação. E por que nós queremos ressaltar isso? É de conhecimento de todos que o papel do espiritismo no mundo é o de promover a transformação moral da humanidade. Porque o Espiritismo nos oferece uma mudança de visão e a forma como ele nos traz o conhecimento sobre o mundo espiritual interfere nas dimensões do conhecimento da ciência, da filosofia e da religião. Como movimento espírita, nós nos encontramos então em uma unidade que é uma entidade civil religiosa dentro da legislação brasileira chamada Centro Espírita, que vai ganhar diferentes nomes: Associação Espírita, Grupo Espírita, Fraternidade Espírita, Casa Espírita, mas que ela é uma entidade que reúne corações que estão interessados em 3 elementos fundamentais: o estudo do Espiritismo para o desenvolvimento do conhecimento, a prática do Espiritismo em suas diferentes facetas e a divulgação do Espiritismo para torná-lo conhecido por outras pessoas. Então, os grupos espíritas, que são as unidades centrais do movimento espírita, são a essência, o modo como o Espiritismo tem funcionado e se desenvolvido no mundo. Ele, primeiro, é uma entidade autônoma. O processo da unificação, ele é um esforço de diferentes companheiros dos centros espíritas que se reúnem nas federativas com o propósito de trocar experiências, de compartilhar experiências e de coordenar ações para aumentar as possibilidades do estudo, da prática e da divulgação do Espiritismo. Então, nos centros espíritas, nós realizamos essas atividades junto ao público e junto às federativas, nós fazemos atividades de planejamento, de preparação de trabalhadores, de discussão de planos de trabalho, de criação de eventos coletivos para que a gente possa, da melhor maneira possível, articular. E é por isso que o trabalho da unificação, ele não é um trabalho de uniformização do centro espírita. Não é que todo centro espírita tem que funcionar da mesma maneira. Pelo contrário, para atender às diferentes necessidades das regiões, das populações que frequentam, é necessário que cada centro espírita adapte-se em sua linguagem, em sua forma de trabalho, à realidade que encontra junto aos seus trabalhadores, mantendo, obviamente, por guias centrais o próprio Espiritismo, a doutrina espírita como ela nos foi legada por Allan Kardec. De maneira que o trabalho coletivo, o trabalho de procurarmos articular as nossas ações no dia a dia, ele está centrado, então, sobre 3 pilares importantes que nós vamos denominar: a liberdade dos indivíduos. Cada pessoa tem, cada indivíduo, cada instituição tem a liberdade de conduzir as suas atividades da maneira que lhe aprouver.
a autonomia institucional de cada instituição, porque elas são entidades civis que não têm nenhuma subordinação umas às outras, nem as federativas, nem a outras instituições, elas são a entidades autônomas para o exercício de suas atividades, mas há um elemento comum de interesse, que é o elemento da colaboração fraterna, que é a união entre os espíritas, a essência do trabalho da unificação. Nos recordamos de que Jesus já nos recomendava que é nisto que nós seremos reconhecidos como seus discípulos, se nos amamos uns aos outros. É a partir, então, dessa perspectiva de união que vai surgir, por um esforço coletivo das instituições espíritas, que ofereceram sugestões de trabalho para as federativas, que levaram esses aspectos de trabalho para o Conselho Federativo Nacional, que é um órgão da Federação Espírita Brasileira, que reúne as federativas do país inteiro, e ali foi constituída uma comissão para lançar o documento Orientação ao Centro Espírita, ainda nos anos de 1980, e que agora recebe uma nova atualização em virtude de algumas mudanças de procedimentos técnicos, de legislação vigente e de experiências acumuladas na melhor forma de fazer o trabalho. Então, as diferentes experiências espalhadas pelo Brasil foram reunidas neste documento, que é um documento orientador, não é um documento normativo. É importante que a gente perceba a diferença disso. Não é que todas as instituições têm que funcionar exatamente como está descrito no Orientação ao Centro Espírita, mas ali estão registradas as experiências de todo o país, na indicação do que tem funcionado da melhor maneira possível, e por isso ele é um documento orientador. Ele é um documento que se propõe a oferecer diretrizes, daí a imagem muito feliz de um farol que aponta o contexto do caminho para que a embarcação tome as suas decisões de como navegar pelos mares da existência. O documento Orientação ao Centro Espírita é este farol de compartilhamento das experiências de múltiplos companheiros que discutiram durante muito tempo as diferentes práticas e as diferentes formas para concluir das melhores orientações que podem ser compartilhadas com o movimento espírita brasileiro. Este documento, ele pode ser encontrado de maneira muito fácil no link da Federação Espírita Brasileira. Ele é fácil de ser encontrado no link febnet.me/OCE. É fácil de lembrar. febnet.me, de Movimento Espírita, /OCE, que é a sigla de Orientação ao Centro Espírita. Através desse link, é possível nós acessarmos a página que dá todo o conteúdo que está disponível para download, para que nós possamos conhecer os diferentes aspectos. Deixa eu só corrigir, quando eu fui fazer a digitação, eu digitei errado, e o que está aparecendo na tela é o febnet.org, mas o correto é o febnet.me/OCE. Depois eu vou pedir para o pessoal da técnica nos corrigir no central, para a gente anotar esse endereço, porque nesse endereço está o documento, lá estarão vídeos comentando os capítulos desse documento, lá nós teremos os materiais complementares a respeito deste documento, e é um documento que, qual é o conteúdo dele?
ele traz uma explicação sobre as diferentes práticas do Centro Espírita. Então, ali nós vamos identificar orientações quanto às atividades de evangelização infanto-juvenil, orientações em relação às palestras públicas, orientação quanto ao trabalho da divulgação do espiritismo na área de comunicação social espírita, orientações relacionadas à assistência e promoção social espírita, orientações relacionadas ao atendimento espiritual dentro da casa espírita, orientações sobre aspectos de gestão do centro espírita. Então, ele se reflete como sendo um documento de orientações que contém as experiências de todo o Brasil, reunidas, classificadas, sintetizadas e apresentadas para o público do movimento espírita brasileiro, na esperança de que, pelo compartilhamento dessas experiências, nós possamos aprimorar os nossos trabalhos. E é sempre bem-vinda a comunhão de experiências que pode ser feita pelos centros espíritas nas reuniões das federativas estaduais, compartilhando as suas experiências, divulgando como tem utilizado esse documento para que ele possa ser continuamente aprimorado, que ele possa ser experimentado e que ele possa ser vivenciado dentro desse processo. Recordamos que este é um documento que foi um marco no movimento espírita. Em 1980, quando foi lançado, porque trouxe as bases de equalização das atividades do espiritismo no Brasil, e agora revisado, pretende ser mais uma contribuição do Conselho Federativo Nacional para a construção de melhores experiências nas atividades do Centro Espírita.